Olá pessoal, cheguei mais uma vez, aula de número 2, trabalhando o tema estrutura lógica, tá? Para o seu concurso. Então vamos lá. Bom, pessoal, o que foi prometido é que nesta aula de número 2 nós iríamos resolver exercícios, tá? Então vamos resolver exercícios. Para qual objetivo, professor? Olha, pessoal, nós vamos resolver exercício pensando na seguinte ideia. Na aula anterior, na aula 1, nós trabalhamos, tá certo, a parte teórica, mostrando para você detalhes a respeito dos 3 princípios que norteiam a estrutura lógica, tá bom? Agora, nessa aula de número 2, o que é que nós vamos fazer? Nós vamos agora estudar, tá certo? Exercícios de prova para que você saiba como aplicar em cada situação. Por exemplo, vamos pegar aqui uma primeira questão que está no nosso material, que vai ser disponibilizado para você, evidentemente, tá? Ele diz assim, ó, olha só, 4 carros de cores diferentes, amarelo, verde, azul e preto, não necessariamente nesta ordem, ocupam as 4 primeiras posições no grid de largada de uma corrida. Bom, aí ele diz assim, o carro que está imediatamente atrás do carro azul foi menos veloz nos treinos do que o que está imediatamente à frente do carro azul. O carro verde larga atrás do carro azul. O carro amarelo larga atrás do carro preto. As cores do primeiro e do segundo carro do grid são respectivamente. Olha só, pessoal, que interessante. Eu vou ler para você mais uma vez, para você observar bem. 4 carros de cores diferentes, amarelo, verde, azul e preto, não necessariamente nesta ordem. Ocupam as 4 primeiras posições no grid de largada de uma corrida. O carro que está imediatamente atrás do carro azul foi menos veloz nos treinos do que o que está imediatamente à frente do carro azul. O carro verde larga atrás do carro azul. O carro amarelo larga atrás do carro preto. As cores do primeiro e do segundo carro do grid são respectivamente. Então vamos lá. Pessoal, primeiro, notem claramente que essa questão ela não é uma questão de associação. Por quê, pessoal? Porque eu não estou associando nenhum personagem a objetos, tá certo? A funções ou a fenômenos fictícios. Longe disso. E também não é uma questão que deve ser resolvida por suposição. Por quê? Porque as informações aí, elas estão completas, tá? Agora, essa questão, ela enquadra-se perfeitamente no chamado princípio da ordenação. Esse princípio da ordenação diz o seguinte, olha só, vou ter que ordenar, classificar, posicionar, organizar, enfim. Por exemplo, são 4 carros, correto? Quais são as cores? Vamos anotar. As cores são as seguintes. São 4 carros de cores diferentes. Amarelo, vamos anotar. Amarelo, depois verde, amarelo, verde, azul e preto. Está aqui as 4 posições, amarelo, verde, azul e preto, tá? Tudo bem. O que ele diz depois? Pessoal, diz o seguinte, olha, são 4 posições, então vou desenhar aqui as 4 posições, tá? Vou desenhar aqui as 4 posições, ele diz o seguinte, o carro que está imediatamente atrás do carro azul foi menos veloz nos treinos do que o que está imediatamente à frente do carro azul. Então eu vou pensar dessa forma, olha como é que eu vou pensar. Eu vou pensar assim, eu tenho aqui o carro azul, correto? Correto, está aqui o carro azul. O carro que está imediatamente atrás do carro azul,
ele foi menos o quê? Ele foi menos veloz nos treinos. Ele foi menos veloz, tá? Então, pessoal, olha que facilidade. Você tem aqui o carro azul. O carro que está atrás do carro azul, ele foi menos veloz. Entendi, professor, tudo bem. Depois ele diz o seguinte, como é que ele coloca aqui? Ele diz assim, o carro verde larga atrás do carro azul. O carro verde larga atrás do carro azul. Se o carro verde larga atrás do carro azul, então eu vou posicionar o carro verde aqui e eu chegarei à seguinte conclusão. Observe. Se o carro verde larga atrás do carro azul e o carro que larga atrás do carro azul, ele foi menos veloz, então isto leva-me à seguinte conclusão, que o carro verde foi menos veloz. Olha que facilidade. Então, olha só, se o carro que larga atrás do carro azul, vou repetir, ele foi menos veloz nos treinos, e se o carro verde larga atrás do carro azul, então, conclusão lógica, o carro azul foi menos veloz nos treinos. Ah, professor, entendi. Ah, realmente faz sentido. Juntando as duas informações faz sentido, correto. Então, continuando, ele diz assim, o carro amarelo larga atrás do carro preto. O carro amarelo larga atrás do carro preto. Então tem aqui o carro preto, tá certo? E depois tem um carro que amarelo, porque ele diz que o carro amarelo larga atrás do carro preto. Então você tem aqui quais são as posições: preto, amarelo, azul e verde, tá? Então veja bem, só recapitulando, olha que facilidade quando você usa o princípio da ordenação. Olha só, o carro azul está nessa posição, correto? Correto. Quem larga atrás do carro azul é menos veloz, correto? Correto. O carro verde larga atrás do carro azul. Se o carro verde larga atrás do carro azul, logo o carro verde é menos veloz. Ah, professor, beleza. Depois ele diz o quê? Ó, eu já usei o azul e já usei o verde que estão posicionados. Restou só falar do amarelo e do preto. Aí logo depois ele diz, o carro amarelo larga atrás do carro preto. Então, se você observar, a sequência será preto primeiro, o carro amarelo por largar depois do carro preto, atrás, o carro azul e o carro verde. A questão pergunta qual é a opção, ele diz, as cores do primeiro e do segundo carro do grid são, ora, o primeiro quem é? É o preto, e o segundo quem é? É o amarelo. Para o material que vai estar disponível para você aí, evidentemente, opção correta, letra E. Veja que facilidade, pessoal, quando você resolve uma questãozinha utilizando o princípio da ordenação, tá? Vamos responder uma outra questão. Ok? Vamos lá. Bom, nessa outra questão ele diz o seguinte. Olha só. Pronto, daqui. Nessa outra questão ele coloca assim, 5 times, Antares, Bilbao, Cascais, Delhi e Elite, disputam um campeonato para saber quem seria o campeão desse campeonato de futebol. Aí ele diz assim, ó, são 5 times, questão de número 2. São 5 times. Antares, aí você põe só o A, depois Bilbao, depois Cascais, depois Delhi e depois Elite. Tá certo? Disputam as 5 primeiras posições de um determinado campeonato de futebol. Beleza. Aí ele diz assim, olha a primeira informação. Antares está na primeira posição, enquanto que o Antares está na primeira colocação,
enquanto que Bilbao está em quinto. Então vamos lá. Olha só, são 5 posições. Primeira, segunda, terceira, quarta e quinta. São 5 posições, tá? Aí ele diz o seguinte: Antares está em primeiro, então eu vou colocar Antares aqui na primeira posição e Bilbao está em quinto. Ó, vou colocar Bilbao aqui. Antares está em primeiro e Bilbao está em quinto, tá? Depois ele diz assim, continuando: Cascais está exatamente na posição intermediária entre Antares e Bilbao. Cascais está exatamente na posição intermediária, tá certo? Entre Antares e Bilbao. Meus amigos, se Cascais está na posição intermediária, então Cascais só pode estar na terceira posição. Cascais estando na terceira posição, o que é que significa dizer? Que ele está a 2 casas do primeiro e a 2 casas do quinto. Ou seja, ele está exatamente na posição intermediária. Então eu vou posicionar Cascais aqui. Beleza? Beleza. Continuando, ele diz de elite, tá certo? Continuando. Delhi está à frente do Bilbao. Delhi está à frente do Bilbao, enquanto que o Elite está imediatamente atrás do Cascais. Delhi está à frente do Bilbao, enquanto que o Elite está imediatamente atrás. Cuidado, pessoal. O Elite está imediatamente atrás do Cascais. Não vá confundir e colocar Elite aqui não. Cuidado, está errado. Elite está exatamente atrás do Cascais, imediatamente atrás, não é aqui na posição. Então você que está aí do outro lado, na sua tela, veja que se aqui eu tenho primeira posição, segunda posição, terceira posição, quarta posição e quinta posição, se o Elite está atrás, ele não pode estar na segunda. O Elite só pode estar na quarta posição, pessoal. É lógico isso, tá certo? Enquanto que o Delhi só pode estar aqui. Portanto, a opção correta para essa questão é exatamente a letra C, que diz que o Delhi está exatamente na segunda posição. E é verdade, ó. Delhi está exatamente na segunda posição. Meus amigos, fizemos 2 questões utilizando o chamado princípio da ordenação. Veja que você nota claramente como, tá certo, deve ser utilizado esse princípio. Muito simples mesmo, tá certo? Então você tem aqui o princípio da ordenação visto para você. No decorrer do curso, caso a gente vá trabalhando os exercícios, aparecendo mais questões de ordenação, eu vou tirando essas dúvidas com você, tá? Vou resolvendo. Mas agora, a intenção é falar de um outro princípio. Já fizemos 2 de ordenação. Falar agora do princípio, por exemplo, da associação. Tá bom? Vamos para mais uma questãozinha. Vamos lá. Vamos lá. Questão de número 3 dessa nossa segunda aula. Ele diz assim, olha só. Olha que questão, vai ser mais uma questão. Terceira questão, pessoal, 3 questões, utilizando o princípio da ordenação para você. Olha só, 3 questões utilizando o princípio da ordenação. Então vamos lá, primeira questão ele diz, questão de número 1. João é mais velho do que Pedro, vírgula.
que é mais novo do que Carlos, ponto e vírgula. Antônio é mais velho do que Carlos, vírgula, que é mais novo do que João. Antônio não é mais novo do que João e todos os 4 meninos têm idades diferentes. O mais jovem deles é, olha só gente, essa questão, ela não é uma questão de ordenação, ela também não é uma questão de, voltando, ela não é uma questão de associação e nem de suposição. Ela é uma questão clara de quê? De ordenação, tá? Então vamos lá. Quando ele diz assim, primeiro quem são os personagens? Vamos escrever João, certo? Pedro, Carlos e Antônio. João, Pedro, Carlos e Antônio. Aí a questão diz o seguinte, olha o que é que ela coloca. João é mais velho do que Pedro. João é mais velho do que Pedro. Quando eu digo João é mais velho do que Pedro, eu coloco o seguinte, João, maior do que quem? Do que Pedro. João é mais velho do que Pedro. Pronto. Vírgula, que é mais novo do que Carlos. Bom, esta vírgula, pessoal, aí posicionada, qual é a ideia? Quando você diz que João é mais velho do que Pedro, vírgula, que é mais novo do que Carlos, eu chego à conclusão de que quem é mais novo do que Carlos é o Pedro, porque essa vírgula faz com que concorde com o mais próximo. Se refira ao mais próximo. Então eu tenho que Pedro tem a idade menor do que a idade de quem? Do Carlos. Continuando, tá certo? Esse símbolo aqui, pessoal, só avisando aí, esse símbolo aqui é o maior e esse símbolo aqui é o menor. Então você diz assim, Antônio é mais velho do que Carlos. Aí você vem e escreve, Antônio tem a idade maior do que a idade de quem? Do Carlos. Antônio, tá certo? É mais velho do que Carlos, vírgula, que é mais novo do que João. Quem é que é mais novo do que João? É o Carlos. Carlos tem idade menor do que a idade do João. A questão pergunta o seguinte, e todos os 4 meninos têm idades diferentes. Quem é o mais jovem entre eles? Meus amigos, quando você utiliza, tá certo, essa simbologia, ela complica demais para você, tá? Então eu vou passar para você uma técnica muito massa de como resolver esse modelo de questão de forma bem mais prática. Qual seria, professor? Vamos lá, olha só. Eu vou desenhar, fazer um desenho e você vai achar muito massa. Qual é a ideia? Vamos lá. Ele diz o seguinte, João é mais velho do que Pedro. Então você desenha assim, João, olha como fica legal. João é mais velho do que Pedro. Veja que eu desenhei o boneco João maior do que o boneco Pedro. Professor, isso facilita demais na hora de uma prova, gente. Isso vai facilitar muito para você raciocinar no seu campo visual. Então já montei, João é mais velho do que Pedro. Continuando, ele diz assim, Pedro tem a idade menor do que a idade do Carlos. Então eu venho e desenho o Carlos e desenho o Pedro menorzinho, Olha que maravilha. A idade do Carlos é menor do que a idade do Pedro. Já desenhei esta informação. Ele quer saber quem é o mais jovem. Veja, você tem o João, você tem o Pedro, você tem o Carlos e você tem o Antônio. Observe que pela questão, note claramente que o João, ele é mais velho do que o Pedro. Logo,
João não pode ser o mais novo. É uma conclusão lógica, né, pessoal? Bom, pelo segundo desenho, o que é que você percebe? Que o Carlos, ele é mais velho do que o Pedro. Portanto, se o Carlos é mais velho do que o Pedro, então o Carlos também não pode ser o mais novo. Professor, se eu conseguir mostrar que o Antônio é mais velho do que o Pedro, eu chegarei à conclusão de que o Pedro é o mais novo. A questão pergunta quem é o mais novo. Então vamos lá, olha o que a questão diz. Antônio é mais velho do que o Carlos. Olha o nosso desenho final. Você tem aqui o Antônio, tá? Antônio. Você tem aqui o Carlos. E você tem, observe bem pelo desenho, você tem o Antônio sendo mais velho do que o Carlos. Por isso o boneco do Antônio maior do que o boneco do Carlos. E você tem também que o Carlos, tá, tem a idade maior do que a do Pedro. Olha, isso leva a crer, meus caros amigos, que a idade do Antônio é muito maior do que a idade do Pedro. A idade do Antônio é muito, muito maior do que a idade do Pedro. Então, se o Antônio tem a idade maior do que a idade do Pedro, conclusão lógica disso, o Antônio não pode ser o mais novo. Logo, quem é o mais novo entre os quatro? O mais novo entre os quatro é o Pedro. Veja que questão bacana. Pessoal, uma questão massa, uma questão de lógica bem interessante para você. Espero que eu tenha ajudado. Fizemos 3 questões utilizando o princípio da ordenação. Um abraço para vocês, te aguardo na nossa próxima aula. Tchau, tchau!